Vamos lá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cláudio Duarte, site sigale.com.br. Estamos aqui no nosso estudo número 7 e vamos ler aqui 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Olha que texto bonito, gente. Ela é útil para tudo isso, para a repreensão, para a correção, para a instrução. Com qual objetivo? O objetivo de que o homem seja apto, plenamente apto, preparado para toda boa obra. Então, esse é o objetivo da Escritura na nossa vida. Temos que sempre lembrar disso. Ela tem esse objetivo de preparar a gente para a boa obra. Então, prosseguindo aqui, vamos lá, visita nosso site, curte, compartilhe. Vamos lá. Continuando a interpretação, vamos lá naquele nosso exercício, naquela parte que a gente exercita o que nós aprendemos, tá? Mesma passagem, tá bom? Pra gente não perder aí o sentido pra gente não se perder. Então vamos lá. O texto foi escrito por Mateus. O texto lá do centurião, né? Foi escrito por Mateus, tá? Quem escreveu? A gente pergunta, quem escreveu? Foi o apóstolo Mateus, né? O discípulo Mateus. E o Mateus, ele escreve o livro para os judeus, certo? O evangelho de Mateus, ele foi escrito com um propósito. Foi com propósito para os judeus. Você vai perceber que ele fala muito de Jesus, fala muito do rei Jesus, né? Do rei que veio para governar, não a terra, né? Não um reino que veio para a terra, mas um reino espiritual. Ele está tentando convencer os judeus de que Jesus é Deus, de que ele é o Messias. Então ele tem esse propósito, tem essa conotação. A passagem fala de um centurião romano que vai em busca da cura para o seu servo. Olha que importante, gente. Por isso que eu gosto dessa passagem. Esse cara é romano, ele vai em busca do seu servo. Existe tanta coisa aí, tanta coisa importante. O fato dele ser romano, o fato dele buscar a cura para o seu servo. Tá, olha, essa passagem dá para dar uma pregação muito bonita. Podemos destacar que ele era romano, mostrou uma fé muito grande. Que Jesus, ele fala assim: não tem em Israel uma fé dessa. Não vi. Ele não viu, Jesus não viu em Israel uma fé dessa. Uma fé tão grande, muito uma coisa muito bonita, muito simples, mas tão grande, né? Jesus ficou até admirado. Ele se admirou. O texto diz que Jesus se admirou com a fé dele. Jesus, como ser humano, ele ficou admirado, ficou assim, feliz com a fé daquele homem. E aí a gente entende também que muitos serão salvos por meio da fé em Jesus, pessoas de outros povos e nações. Olha só, hein? Aquele que a gente estava falando sobre a exclusividade. Não tem exclusividade em Israel. Povos e nações, Jesus veio para todos, a salvação é para todos. E esse texto está dizendo para aquele discípulo ali, né? Naquele momento. A gente entende hoje em dia, lendo a Bíblia toda, né? Hoje em dia é mais fácil, que a gente tem na mão. Mas imagina aquele povo ali entender, aquele povo que esperava que o Jesus viesse só para eles, o Messias viesse só para eles. Ali, naquele momento que aconteceu esse milagre, essa cura, eles estão entendendo que não é só para eles, não. Está quebrando ali uma tradição, quebrando um paradigma ali. Não, é para todos, é para todos. Olha como é importante essa passagem bíblica para aquele momento da história. Muitos dizem que servem a Jesus, de fato não servem, serão lançados fora. Jesus falou sobre isso. Um monte vem, se assenta na mesa de Abraão, coisa e tal, e por aí vai. Não, muitos às vezes que estão na igreja servindo a Jesus, pensando que estão servindo a Jesus, mas não servem, né? Estão se enganando, estão enganando os outros. Tem que tomar cuidado com isso. E aí vem o contexto imediato. Ele estava descendo do monte, é o contexto imediato, logo que cerca ele. Ele desce do monte e depois do sermão da montanha, que Jesus falou, o sermão da montanha, antes da cura da sogra de Pedro. Cláudio, por que esses fatos, essas coisas são importantes? Porque, bem, uma passagem ou outra talvez não seja tão importante, mas dependendo da pregação, do tema, daquilo que você vai falar, para o teu entendimento é importante, sim, né? O momento está acontecendo, você vai precisar de algumas coisas. Você pega uma passagem, por exemplo, como do cego,
o cego lá, Jesus ele vai curar ele, vai jogar lodo nos olhos dele, né, lama, e vai mandar ele para lavar no tanque de Betesda, né? Ele vai ter que andar bastante. Aí você entende, poxa, o cara teve que andar com lama no olho, foi um sacrifício, mas ele quis ir, ele fez, porque ele acreditou no milagre. E aquilo ali acrescenta mais a nossa vida, né? Mostra pra gente que nós temos que correr atrás, nós temos que fazer a nossa parte, e se Jesus mandou, a gente tem que fazer. Então tem passagens que vai ser muito importante você saber a distância, o que aconteceu. Você pega ali a passagem, por exemplo, da tempestade, você vê que o barco estava no meio do mar, né? E era alta hora da noite. Como Jesus ia ver aquele barco ali? Ele estava à distância, mas ele foi caminhando até lá. Como Jesus foi caminhando? Aí fica uma reflexão para você, né? Ele foi foi voando, foi caminhando. Como Jesus chegou no meio do mar naquela altas horas ali da madrugada, né? Então essas coisas são importantes para a gente entender. Aí você vê, poxa, foi um milagre. Poxa, isso aí é uma ação divina. Teria como o homem fazer isso? Então mostra pra gente, tá? Naquele tempo o domínio era romano. É importante entender isso aí. O domínio era romano naquele local ali. Era um fato cultural. Roma dominou por muitos anos. Então isso é importante, tá? Cada pedaço aqui é importante. Você vai usar tudo? Nem sempre vai usar tudo. Nem sempre você vai fazer essa grande pesquisa para fazer. Vai usar todos esses detalhes? Não, nem sempre. Mas se você souber, a tua pregação ela enriquece. O teu ensino enriquece bastante. Estou falando aqui de pregação, mas isso aqui não é só para pregação. Isso aqui é para a gente entender e ensinar os outros. Porque o crente, ele precisa estar ensinando sempre. As pessoas perguntam as coisas, a gente precisa entender o que está falando. Que Jesus tem autoridade, não há limites nem distância para o seu poder. Jesus não precisava ir na casa do centurião, e ele entendia bem isso. Olha só a comparação que ele faz. Diz o seguinte: olha, eu sou também homem de autoridade. Então se eu digo só uma palavra, eu digo para meus soldados para eles fazerem, eles fazem. Só que minha autoridade é limitada, mas a tua não. Se só der uma palavra, vai resolver. Que coisa forte, né? Que não podemos julgar as pessoas pelo que vemos exteriormente. Alguém que olhasse para aquele homem como um cidadão romano ia falar: esse homem aí não é digno de fé, não. Esse homem aí não é digno de salvação, não. Esse cara não tem nada com Deus. Não, pessoal. A gente não pode julgar pela aparência, tá? Mesmo que a aparência seja uma aparência de uma pessoa que é esquisita, que se veste de maneira esquisita, uma pessoa, sei lá, por mais que você imagine aí, não julgue pela aparência. Deus vê o coração, tá? Temos que tomar cuidado com essas coisas. Podemos concluir que o texto quer nos mostrar que aquele homem crê de fato em Jesus. Olha só, independente da posição, do seu estado, receberá do Senhor as bênçãos. Só acontece quando de fato cremos. Aquele homem creu. E muitos que estavam ali poderiam ter vergonha de não ter crido como ele. Vergonha, porque às vezes você pega uma pessoa que está por aí, não frequenta igreja, uma pessoa que não tem uma vida religiosa e não busca, né? Mas ela tem muita fé, muita convicção, e você fica até assim: poxa, a pessoa tem mais fé do que eu. É verdade, isso acontece, irmão. Isso acontece. Então é isso aí, gente. Isso foi a interpretação. E que até a próxima. Que Deus abençoe tua vida, tá? Que você possa aí essa palavra possa ter edificado a tua vida. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.